síndromes psiquiátricas, tá? Para algumas pessoas, essa é a principal síndrome psiquiátrica, né? Das que a gente conhece hoje em termos de saúde mental, que é a esquizofrenia. Então, a gente está abrindo agora o grupo das psicoses, tá? Nós vamos falar sobre os sintomas, e são um grupo de doenças, como o nome diz, que são doenças psicóticas, que fazem, então, que o paciente apresente sintomas psicóticos. O que é um sintoma psicótico? O sintoma psicótico é todo aquele em que a gente, ao examinar o paciente, a gente percebe que ele está numa situação em que ele está avaliando a realidade de forma errada. Portanto, ele está vivenciando uma realidade própria, só dele, tá? Então, são sintomas que fazem que o paciente perceba o meio ambiente, a realidade em volta dele, de forma errônea. Portanto, ele vai agir de acordo com essa percepção dele. Na nossa visão, ele vai estar agindo de forma sem lógica, né? Sem sentido. Então, o quadro psicótico é isso. É quando o paciente está fora da realidade. A esquizofrenia é uma doença que a gente diz que ela é permanente, né? Ela não tem cura. Então, a gente fala que o paciente ele é permanentemente psicótico, o que é uma meia-verdade, porque se o paciente estiver fora de crise, fora de surto, com a sintomatologia controlada, ele necessariamente não vai estar fora da realidade, tá? Ele pode estar muito bem inserido, perfeitamente dentro da realidade. Diz que é um estado psicótico permanente porque a doença não tem cura, tá? O contraponto disso é quando a gente tem quadros psicóticos transitórios. O paciente, ele passa momentos, passa uma fase numa situação psicótica. E aí são várias doenças, a gente vai ter uma aula especificamente sobre isso, de transtornos mentais orgânicos, que você tem uma causa, uma alteração do sistema que leva o paciente à confusão mental, tá? É diferente da esquizofrenia que vocês vão ver na sintomatologia, por que a gente fala, que eu estou falando isso para vocês aqui. Isso aqui, olha, esse slide mostra só um históricozinho breve, que ela é, desde 1850, já é muito estudada. Na verdade, descrição de doença mental a gente tem há milhares de anos, né? De uma forma um pouquinho mais organizada a partir dessas datas aqui, e ela era chamada de demência precoce. Por que o Morel deu esse nome para ela? Porque existe uma parcela de doentes esquizofrênicos que, ao longo do tempo, com a evolução da doença, eles apresentam um quadro como se fosse um quadro demencial. Eles têm uma perda intelectual grande, tá? Uma dissintonia com o ambiente, um empobrecimento psíquico, que ficam parecendo pacientes demenciados. E aí, ao longo do tempo, não significa dizer que leva décadas e décadas, não. Às vezes, um surto é tão grave de que o paciente, ao sair dele, já está com sinais demenciais, tá? E por isso ela é chamada de precoce, porque é uma doença que acomete as pessoas na faixa aproximada entre 18 e 24 anos de idade. Então, eu posso ter um paciente com 30 anos de idade que já tem sinais demenciais, de desorganização do pensamento grave, falta de planejamento, falta de organização, tá? Que fica parecendo, não é exatamente igual, os quadros de demência, como, por exemplo, as que a gente conhece hoje como Alzheimer, doença de Pick, Jacob Creutzfeldt, etc. Tá? Ainda por volta dessa época, o Hecker cria o termo hebefrenia. Mais adiante, o termo catatonia é criado, tá? E esses são termos que são usados por esses autores, por esses médicos, como se fossem patologias distintas, separadas, tá? Até que o Kraepelin, no final dos anos de 1800, ele percebe que esses quadros clínicos pertencem a uma mesma doença. Então, ele, na verdade, seriam subtipos da esquizofrenia, mas nessa época ele ainda chama de demência precoce, ele mantém o nome. Então, ele cria e descreve o subtipo simples, o paranoide, o hebefrênico e o catatônico, que são subtipos que persistem até hoje na sua denominação, tá? Já no século XX, esses dois autores aqui vão dizer que aquilo não é uma demência. Então, eles já identificam aquilo ali como uma dissociação da vida psíquica, ou seja, alguma coisa no psiquismo está dissociado, está quebrado.
Até que também, ainda no início do século XX, o Bleuler, aí ele cria o termo esquizofrenia. O que é esquizofrenia? Esquizo é cisão, split, quebra. Frenia seria o frenos, a alma, né? Então, ele explica, criando esse termo, que é uma doença que vai no mais profundo do psiquismo e cria uma quebra lá dentro, que dá uma diferença muito grande no comportamento do paciente, na evolução de vida dele, né? A curva de vida do paciente sofre uma interrupção que é explicada pela doença. Então, por isso ele cria o termo esquizofrenia, tá? Aí ele descreve os surtos, que são surtos intermitentes, com períodos de melhora, tá? Esses surtos podem ser longos ou não, podem ser mais graves ou não. Então, ele dá características básicas da doença que a gente aceita e carrega até hoje. Na verdade, se vocês pegarem um livro de esquizofrenia do início do século XX, dessa época aí, de 1910, 20, 30, a descrição clínica das doenças não é diferente do que é dado agora, nos livros modernos, tá? Isso não mudou. Então, o que mudou, na verdade, são os tratamentos propostos. E algumas descobertas ou outras anatômicas, fisiopatológicas, etc. Tá? Então, para a gente voltar a entender, voltar a explicar o que é uma psicose, a gente vai tentar usar a noção de um médico alemão chamado Jasper, que era era um médico psicopatologista. Né? O que é psicopatologia? Psicopatologia é o estudo do fenômeno alterado do psiquismo. Fenômeno é o quê? Fenômeno é o sintoma. Então, é o sintoma alterado da normalidade. Tá? A psicopatologia é um ramo de uma ciência chamada fenomenologia, que, como o nome diz, é o estudo do fenômeno. O fenômeno, no nosso caso, é o sintoma. Tá? Então, ele diz que a psicose ela vai vir sobre o que ele chamou de processo esquizofrênico. Tá? É um processo. Então, há aqui três noções diferentes, em que é a noção do processo, tem a noção do desenvolvimento, tá? E tem a noção de reação. Processo de desenvolvimento e reação o quê? No aparecimento do sintoma. Quando a gente fala da psicose, que no caso aqui nosso agora é a psicose esquizofrênica, você tem no paciente o aparecimento de uma coisa nova e diferente e estranha a maneira como ele era antes. Então, quem está em volta desse paciente percebe que ele com uma certa... a palavra súbita não é muito bem aplicada, porque a gente tende a achar que é de um minuto para o outro. Dormiu de um jeito, acordou do outro. Não é assim, é óbvio. A psicose aparece de forma insidiosa. Ela pode vir aparecendo durante meses. Mas quando a gente fala da história de vida desse paciente, a família descreve assim: doutor, de 3 meses para cá, de 6 meses para cá, começou a aparecer uma alteração nele assim, ele começou a se comportar dessa maneira, ele passou a fazer isso, falar essas coisas assim. Então há mais ou menos uma noção de unidade de tempo. Embora não seja definida, ela é um pouquinho difusa, mas há que se saber que, por exemplo, essa mudança veio de 3 meses para cá, de 6 meses para cá. Então, é esse algo novo e estranho ao que era paciente antes, ele muda, tá? É o que a gente chama da forma de processo de adoecimento, no nosso caso, dos transtornos mentais. Tá? O contraponto dele é o desenvolvimento. O adoecimento sob a forma de desenvolvimento, ele vem de forma muito mais insidiosa e sem uma clara identificação do aparecimento dos sintomas. Muitas vezes o paciente diz até para você: eu fui assim a vida toda. Tem momentos que eu pioro, tem épocas que eu melhoro, mas eu me lembro desde criança, adolescente, ser assim, 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 assado. Tá? Então, não há uma quebra na história de vida dessa pessoa, né? Ela se apresenta no mundo dessa forma, diferente dos outros, mas é uma forma muito mais branda, vamos dizer assim, porque não traz uma mudança na vida desse paciente. De quem que a gente está falando aqui do desenvolvimento? Das neuroses, né? Hoje chamadas de transtornos de ansiedade, seja o transtorno de ansiedade fóbico, obsessivo-compulsivo, de ansiedade generalizada, etc., ou dos transtornos de personalidade. Ambos nós vamos ter aula um pouquinho mais para frente, tá? Então, o transtorno de personalidade é uma maneira de se apresentar no mundo anormal, tá? Então, a personalidade se desenvolve ao longo da vida inteira, desde o nascimento.
Portanto, ela é considerada uma doença de aparecimento sob a forma de desenvolvimento. E o de reação é mais fácil, porque a noção de aparecimento de sintomas sob a forma de reação, o próprio nome já diz, é uma reação a um evento causal, geralmente um evento traumático, e esse evento gera uma mudança de comportamento. Normalmente as reações podem também gerar sintoma psicótico, mas elas tendem a ser mais benignas e transitórias, curáveis, tá? Até mesmo sem tratamento. Então, essas 3 formas de adoecimento ajudam a gente, quando identificadas na história da doença do paciente, a dar um encaminhamento na árvore do diagnóstico, tá? Então, se eu vejo que esse paciente adoeceu sob a forma processual, eu já estou aqui diante, muito provavelmente, de um quadro psicótico, tá? Mais uma vez, lembrando, psicose é todo aquele sintoma que faz com que o paciente se apresente com uma alteração da realidade. Ele vive uma realidade própria que não é a verdadeira. Então, para a gente dar um diagnóstico de esquizofrenia, hoje, a Organização Mundial de Saúde colocou alguns critérios. Se vocês lembrarem da aula da semana passada, eu vou repetir para vocês que o diagnóstico psiquiátrico ele é muito subjetivo, tá? Eu tenho que ter uma reunião de sintomas que eu avalio de acordo com a minha subjetividade e para dar o diagnóstico, tá? Então, isso era muito mais vago ainda antes do CID-10. Com o CID-10, a Organização Mundial de Saúde conseguiu organizar minimamente lista de sintomas para que a gente forme uma síndrome e possa dar diagnóstico. Então, a primeira necessidade que eu tenho para dar um diagnóstico de esquizofrenia é isso aí. O primeiro, eu tenho que ter sintoma psicótico, cara. Ela é uma doença psicótica, eu tenho que ter sintoma psicótico. Senão não é esquizofrenia, é outra coisa. Tá? Eu tenho que ter um funcionamento desse paciente abaixo dos níveis que ele já alcançou anteriormente. Ou seja, é aquela noção da quebra. Eu tenho a história de vida do paciente, que a gente representa através de uma curva, desde o nascimento até a morte, e essa curva, subitamente, ele sofre uma quebra em determinada época da vida, na esquizofrenia, geralmente entre os 18 e 24 anos, que ela aparece, e que faz com que o paciente, então, perca no seu desenvolvimento social, profissional, né, pessoal dele, ele vai deteriorando. Então, eu percebo que, quando colhendo a história da vida desse paciente, que em dada época ele teve uma quebra, ele teve uma queda, tá? Mas se eu estou diante de uma criança ou de um adolescente em que a curva de vida ainda está começando, tá? Muitas vezes eu não posso dizer se está havendo uma quebra, né? Imaginem, se eu estou diante de uma criança que tem uma deficiência mental, deficiência intelectual, de inteligência, obviamente ele não vai se desempenhar tão bem como o restante dos membros da família. Tá? Então eu não vou poder pensar que aquilo ali é uma quebra na história de vida dele. Tá? Mas eu vou pensar o seguinte, eu estou diante de uma criança ou um adolescente que não consegue acompanhar o mesmo nível que a família dele tem, que as pessoas que convivem com ele têm. Então, se eu tenho uma família toda de analfabetos, é óbvio que eu não vou esperar que essa criança seja uma criança de um nível cultural elevado, que seja alfabetizada. Mas se eu tenho uma família que tem um nível de instrução médio ou superior, essa criança vai acompanhar os pais e irmãos. Mas quando ela começa a não mais acompanhar, e eu percebo também, eu posso perceber uma quebra na esquizofrenia infantil, por exemplo, uma criança que no primeiro, segundo, terceiro ano de nível básico, tá? Ou mesmo no nível médio, um adolescente jovem, ele vinha conseguindo passar de ano e se desenvolver razoavelmente no colégio e que, de repente, ele não consegue mais avançar. Ele perde o ano e não consegue mais aprender por vários sintomas que ele possa apresentar. Então, eu vou perceber que, ainda sendo criança ou adolescente, ele já está ficando para trás. Aí, a comparativa é feita, então, com a família. Eu tenho que ter, neste paciente, pelo menos 6 meses de duração dos sintomas, tendo tido uma fase aguda de pelo menos uma semana. Né? A gente vai ver o que é fase aguda, o que é fase crônica, tá? Intercrítico, entre uma fase e outra. Então, ou seja, se eu tenho um paciente que está em diagnóstico, com uma sintomatologia toda típica de esquizofrenia, mas isso começou há 2 meses, eu não posso dar o diagnóstico ainda, tá? Porque muitas vezes a reação psicótica, ela é muito, muito semelhante à esquizofrenia.
E assim como outras doenças, eu não posso dar um diagnóstico, que é um diagnóstico definitivo, e depois dizer para o paciente e para os familiares que eu me enganei, que ele não tem esquizofrenia, que ele agora está curado. Eu já posso ter causado com isso um mal muito grande para o paciente. A doença mental ainda é muito estigmatizada, tá? Em todos os níveis. Então, a OMS determinou que o diagnóstico só pode ser dado se eu tenho certeza que esses sintomas já ocorrem há no mínimo 6 meses. Esses dois últimos aqui são basicamente a mesma coisa. Eu não tenho uma base somática constatável, ou seja, eu não tenho uma causa orgânica. Eu não tenho nada que me ligue, nesse caso, a causa e efeito. Tá? O paciente sofreu este trauma, por isso ele ficou esquizofrênico. Não, ele pode ter uma reação psicótica. Tá? Então, esse paciente tem uma alteração cerebral qualquer, ou uma alteração orgânica qualquer no sistema dele orgânico, e é por isso que ele é esquizofrênico. Eu não acho nada. Portanto, eu não tenho exames a pedir para esse paciente para dar o diagnóstico de esquizofrenia. Tá? Ou, mesmo que eu peça uma série de exames, eles vão ter que dar normais. Porque se não derem normais, se eu achar alguma coisa orgânica nesse paciente, e isso tiver uma relação com o sintoma, então eu não estou mais diante de uma esquizofrenia. Eu estou diante de um quadro de alteração de comportamento com sintomas psicóticos, mas de base orgânica. Então, o que eu vou ter que fazer? Aí eu vou ter como tratar esse paciente. Eu vou tratar a causa básica dele, a causa orgânica, né? Que eu vou esperar que, com isso, a alteração de comportamento desapareça. Na sua característica de evolução, eu tenho curso intermitente com reagudizações, os chamados surtos, tá? E sendo que, entre esses surtos, ao sair, o paciente tende, não é obrigatório isso, e não é com todos os pacientes, mas no mínimo 1/3 desses pacientes pode vir com um comprometimento residual importante entre os episódios de agudização. Tá? Mesmo o paciente mais leve, ao longo de muitos anos, ele acaba apresentando essa deterioração. Então, obviamente, o paciente maltratado, ou que tem uma doença muito, muito grave, de difícil manejo, quanto mais surtos ele tiver, pior é a queda na escada no nível social dele. Tá? Pior é as consequências na vida desse paciente. Então, como qualquer outra doença, quanto mais cedo diagnosticada e melhor tratada, menos crises ela vai dar, menos surtos. Então, você tem aí possibilidade de conseguir prevenir que o paciente tenha essa perda. Não a doença, mas eu consigo que ele não tenha grandes prejuízos. Tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar. Tá ok, pessoal? Então, isso aí, ó. O que esse slide fala? Alguns pacientes têm uma crise psicótica na vida, cerca de 20%, mas ficam com uma atividade residual mínima, tá? Que você permite dar o diagnóstico. Tá? 1/3 deles pode manter uma razoável manutenção do seu estado basal, mas tendo várias crises durante o ano. Tá? Há subtipos de esquizofrenia, como o paranoide, que é bem mais benéfico nesse sentido aí. Tá? Mas você tem 1/3 que vão evoluir para aquela situação mais deteriorada. Tá? Pacientes com grande desorganização do pensamento, que mal conseguem manter um diálogo, sem nenhum planejamento nem capacidade de cuidar de si próprios. Tá? Então, 1/3 desses pacientes pode evoluir dessa forma, mesmo muito bem tratados. Tá? Se maltratados, muito pior. Aí para todos os tipos de pacientes. Qual é a distribuição dessa doença? A psicose esquizofrênica, assim como o transtorno bipolar, né, da fase eufórica ou maníaca, ele se apresenta na população, na sua prevalência, numa taxa de 1%. Tá? Então, o que é prevalência? Só para lembrar vocês, prevalência é o número total de casos num determinado momento, período de tempo, pelo menos. Tá? Incidência, o que é? Incidência é o caso novo que aparece naquele período. Então, no ano de 2019, apareceram X casos novos de esquizofrenia em Volta Redonda. Ponto.
porém a prevalência era de XY, tá? Apareceram uns 50 casos novos, pacientes novos. E isso me leva a concluir que existe uma prevalência em Volta Redonda já testada, diagnosticada, de 1.000 doentes, por exemplo. Agora serão 1.050. Tá? Então, prevalência é o número de casos totais. Então, essa prevalência, no caso da psicose esquizofrênica, é de 1% da população em geral. Tá? Amostra populacional colhida aleatoriamente, randomicamente, tá? Dando chance a todos os estratos sociais de aparecerem. Então, você encontra em 1% da população. E isso é bastante democrático nesse sentido, assim, porque ela não é uma doença que escolha brasileiro, ela tanto faz se for no Brasil, na Suécia, no Senegal, na China, no Afeganistão, não importa se é homem ou mulher, não importa se é católico, protestante, judeu, muçulmano, se é índio ou não, ela vai aparecer em 1% dos seres humanos que estão em qualquer lugar do mundo, tá? A idade de aparecimento é esse aqui está escrito 15 a 24, geralmente é 18 a 24, com 15 já ainda consideram esquizofrenia infantil, tá? Adolescente. De 18 a 24, e aqui falando daquele 1% da prevalência da esquizofrenia. Então, o transtorno maníaco, a fase maníaca do transtorno bipolar também, ela aparece com essa estatística. Dentre os fatores predisponentes, o principal deles é a genética. Tá? Eu não tenho ainda conhecido um gene que seja responsável pela esquizofrenia. Na verdade, hoje, os autores falam até de uma centena de genes envolvidos. Tá? E como é que eu sei, então, por que eu acho, por que a ciência diz que há uma questão genética? Se eu tenho 1% da população em geral, se eu procuro a família de paciente até o 2º grau, eu já encontro 2,5% de eu ter um membro da família esquizofrênico. Entendeu? Um outro membro da família esquizofrênico. 2,5% é 2,5 vezes a mais do que a população em geral. Se eu restringo a minha pesquisa entre parentes do 1º grau, eu já subo para 4% mais ou menos a chance de encontrar um outro esquizofrênico dentro daquela família. Se eu já vou aí para gemelares, gêmeo dizigótico é como se fosse um irmão, tá? Se aí eu chego no quadro de gêmeos monozigóticos, aí eu tenho mais ainda, eu chego a 40% a 50%. Tá? Então, olha, eu falei aqui agora 40% a 50%, 50 vezes maior que a população em geral. Isso significa dizer o quê? Se eu reúno muitos pares de gêmeos, e dentre esses pares existem os esquizofrênicos, o irmão desse esquizofrênico tem 50% de chance de também ser esquizofrênico. Mas se a genética é idêntica de um gêmeo monozigótico, por que não é 100%? Porque ele não é um gene determinante, né? Ele não é um gene que, por si só, seja suficiente para desencadear a doença. Muito provavelmente ele prepara para que as condições de desenvolvimento, de aparecimento da doença sejam facilitadas. Mas só o fato do paciente ter aquele gene facilitador ou aqueles genes facilitadores, não quer dizer que ele vá ser doente, né? Mas ele vai ter imensamente mais chance do que se ele fosse um simples irmão aqui, de 10 a 15%. Então, a questão genética é muito importante e ela está claramente envolvida. Numa certa época, a gente deu muita importância a essa questão do ambiente familiar. Hoje não é tão importante assim na questão do aparecimento da doença, mas muito mais na evolução do paciente. Então, quando os autores falam aqui de família com alta emoção expressada ou baixa emoção, alta emoção, a gente tem como exemplo a nossa família brasileira, latina, italiana, entendeu? Que são bastante... que se manifesta de forma muito emocional, tá? Em contraponto com uma família de determinadas populações que sejam mais frias, tá? O que acontece? Os autores perceberam, de alguma forma, que os pacientes que têm convivência com familiares ou com famílias
em que há baixa emotividade envolvida, eles tendem a evoluir melhor do que os pacientes com alta emoção na família, tá? Há um viés importante nisso, que é, a gente sabe que as famílias mais estudadas que têm essa baixa emotividade são as famílias nórdicas, né, de Suécia, Dinamarca, Irlanda, que há um afastamento, que não há um envolvimento tão grande como a nossa família italiana, tá? Latina. O viés disso aí é que naqueles países você tem sistemas de saúde muito mais bem desenvolvidos, muito mais bem organizados, que conseguem tratar bem um esquizofrênico, e eles têm apoio governamental muito melhor do que nos nossos aqui, né? Então, isso complica, claro que esses pacientes vão evoluir melhor lá, né? Então, eu acho isso aqui, e o que explicaria a alta emotividade envolvida numa família, ao mesmo tempo que é uma família muito acolhedora, ela também cobra muito dos seus membros. E um paciente esquizofrênico, você não consegue cobrar um desempenho normal. Ele não vai ter, né? Então, isso pode prejudicar. Nível social. Olha, se vocês forem procurar nas camadas mais baixas da população, do nível social mais baixo, vocês vão encontrar mais doentes, uma prevalência maior de doentes esquizofrênicos do que nas camadas mais altas. Ué, mas professor, o senhor não falou que ela é democrática, que ela não escolhe cor, raça, religião, nem nível social também? Ela não escolhe? Não, exatamente. Ela não escolhe para aparecer. Porém, como há quebra no desenvolvimento dessa pessoa, como ele involui, esse paciente, se era um bom funcionário, um bom trabalhador, um bom empregado com um bom salário, ele perde essa capacidade e muitas vezes ele perde o emprego dele, então ele cai socialmente. Então você vai caindo na pirâmide social, esses pacientes, então o que acontece é que nas camadas mais baixas você vai encontrando um número maior de pacientes, tá? Então, por isso é que você encontra mais lá. E muitas vezes esse paciente ele não cai sozinho, porque ele passa a ter a necessidade de ter um acompanhamento para cuidar dele, um acompanhante, que muitas vezes também deixa de trabalhar. Então, a renda familiar desse paciente tende a sofrer um prejuízo, tá? E a família toda pode cair junto, tá? Outro favor predisponente. Você tem na população em geral uma distribuição, aquela chamada curva normal, de maneira de ser das pessoas, de personalidade. Que você tem num polo, as pessoas muito tímidas, e no outro polo, aquelas pessoas que são muito extrovertidas, animador de auditório. Tá? Vamos dizer que entre a população normal exista 10% de pessoas que são tímidas. Se você olha e analisa os pacientes esquizofrênicos, essa taxa aumenta bastante. O paciente esquizofrênico, na sua personalidade pré-mórbida, antes de adoecer, normalmente eles são pessoas mais tímidas, mais retraídas, mais sozinhas, mais isoladas, tá? São pessoas com essa característica de comportamento, mas necessariamente, até o aparecimento da doença, não são doentes, né? São apenas pessoas tímidas, mais nada. Tá? Então tem um número muito maior de pessoas tímidas entre os esquizofrênicos. E alguns autores falam que também há uma prevalência de pacientes magros e altos, mais altos, tá? Entre os esquizofrênicos do que entre a população em geral. Isso aqui não é necessário para a gente... Então, a gente vai, quando faz a avaliação, tá tudo bem, gente? Se alguém quer dar alguma colocação, alguém quer fazer alguma colocação, tá todo mundo escutando direitinho? Tá tudo bem? Tá tudo bem, sim. Tá. Então, quando a gente avalia o paciente esquizofrênico, naquela questão que a gente falou da aula passada da anamnese, a gente vai encontrar, então, a sintomatologia dele, né? Primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, isso aqui, número 1, a consciência desses pacientes no sentido neurológico é sempre clara, tá? Mais uma vez, eu não estou falando de consciência ética, moral, religiosa, nada disso, estética. Eu estou falando de lucidez de consciência num polo e o outro polo coma. Então, esses pacientes estão sempre com a consciência clara, tá bom?
Isso é uma exigência. A orientação dele. A orientação a gente vai dividir entre orientação pessoal, que a gente chama de autopsíquica, tá? E a orientação temporoespacial, que a gente chama de ALO, alopsíquica, tá? Então, esses pacientes vão ter alterações secundárias ao sintoma principal que ele tenha. Então, é claro que se eu tenho um paciente que acha que é Napoleão, que acha que é Deus, que acha que é dono de um grande conhecimento científico, etc., ele está com a consciência pessoal dele, autopsíquica, alterada secundariamente a um delírio, alguma ideia errônea, uma ideia delirante, tá? Esse paciente, eles normalmente, eles vão nos dizer que sabem aonde estão, qual é a data, mesmo que não seja assim, não sei direito qual o dia hoje, mas eles sabem a data em que eles estão, mais ou menos se eles estão no período da manhã ou da tarde, exceto se eles estiverem numa crise muito aguda, muitas vezes com muita agitação, isso pode levar a desorientação tempo-espacial, por dificuldade de gravar os eventos que estão acontecendo na vida dele, tá? Então, essa orientação vai depender do nível de pensamento que ele tem, da organização do pensamento, se tem delírio ou não, se está bem organizado ou não, o nível de afetividade em que esse paciente está, se ele está muito exaltado ou não, se ele está muito isolado ou não. Então, isso vai definir o quadro de orientação pessoal e no tempo e do espaço do paciente, tá? Isso tudo eu também tenho, eu posso considerar que está dentro do item consciência, assim como vigilância e atenção, tá? Vigilância é a capacidade de estar percebendo o meio ambiente. E atenção é a capacidade de manter o foco, tá? Num determinado tema. Então, esses pacientes podem ter alterações nisso aqui sem nenhum problema. O que que acontece? Se eu tenho um paciente que está, por exemplo, num quadro agudo de delírio persecutório, assustado, com medo de ser atacado, de ser morto, alguma coisa assim, eu posso esperar que esse paciente vai estar num estado de vigilância aumentado, porque ele está assustado, ele está esperando ser atacado, então pode estar vigilante para o meio ambiente, tomando conta da hora que o inimigo dele pode chegar. Com isso, eu vou ter, inversamente, uma baixa da capacidade de concentração, porque ele está dominado por esse medo aqui. Então, se eu pedir ele para se focar num tema, num problema, num teste, ele vai demonstrar uma capacidade baixa disso aqui, tá? Ele vai estar, como se chama, hipotenaz. Aqui eu tenho a tenacidade, tensão, concentração, chama-se tenacidade, ele vai estar hipotenaz. Na vigilância, vigil, ele pode estar hipervigil, normovigil, tá bom? Isso assim, falado, parece um pouco complicado, mas quando a gente está diante de um paciente, a gente identifica isso facilmente. A gente destrincha isso. As alterações de pensamento que a gente encontra no paciente esquizofrênico, a gente vai avaliar, a gente falou isso na aula de anamnese, eu vou repetir um pouquinho para vocês, em relação ao curso do pensamento, à forma e ao conteúdo. Curso sempre é a velocidade do pensamento, né? Obviamente, a gente não lê pensamento, eu não sei estar lá dentro da cabeça do paciente, então eu vou avaliar o curso do pensamento, qual é a velocidade que ele está, na maioria das vezes pela fala, pelo discurso. Então, se esse paciente, a maneira como ele fala, de forma muito rápida ou muito lenta, então eu concluo que o pensamento dele pode estar acelerado ou lento. A esquizofrenia não é uma doença que dê alterações de curso importantes, tá? Um paciente com muitos anos de doença, com sinais de cronicidade, ele vai ter um curso lento, tá? Mas esse mesmo paciente, se entrar numa crise aguda, o curso dele pode acelerar. Então, não é uma coisa que a gente possa dizer que é um sintoma permanente, tá bom? Conteúdo é como o nome diz. Qual é o conteúdo desse paciente? Tem algum conteúdo predominante? O conteúdo do paciente, do pensamento desse paciente, ele é predominante persecutório, predominante depressivo, é predominante sexualizado, de grandeza, tá? Então eu posso ter alguns temas que, de acordo com o pensamento do paciente, sejam dominantes a ponto dele não conseguir nem se desviar nunca desse tema, de tão importantes, de tão fortes que são dentro dele, tá? E a forma é aquela coisa da associação de ideias. Se eu tenho a dissociação ou associações anormais formadas na cabeça desse paciente, eu vou ter um discurso todo anormal.
dissociado ou desagregado. É o famoso paciente que não fala coisa com coisa. Você conversa com o paciente, pergunta, responde, você mantém o diálogo com ele e você percebe que ele não consegue organizar um pensamento de forma linear, lógica. Ou ele está dominado pelo delírio, ele fala pelo delírio, ele sobre o delírio o tempo todo, ou ele muda de assunto, os assuntos estão associados na cabeça dele de forma anormal, então ele perde a linha de pensamento o tempo todo, ele não fica falando coisas associadas umas com as outras, então ele fica com um discurso que é quase que ininteligível muitas vezes. Ele não, mal consegue se expressar, ele não consegue dizer o que ele quer, e você muito menos então vai entender o que ele está falando. Tá? Como o povo diz, o paciente não fala coisa com coisa. Os sintomas da senso-percepção são os órgãos de sentido, né? Logo, então, o primeiro que a gente vai ver são as alucinações. Tá? Então, o que são? Eu tenho alucinações, eu tenho pseudo-alucinações e tenho ilusões. Tá? Necessariamente, não há uma noção de gravidade mais em relação a uma do que a outra. Tá? Todas elas podem ser muito graves ou não num paciente. Então, o que é a percepção de um objeto? Na visão, quando eu vejo esse objeto. Na audição, quando eu ouço um som. Tá? No tato, quando eu sinto o toque, quando eu sinto um calor, uma coceira, alguma coisa nesse sentido assim. Então, eu tenho um objeto que impressiona o meu órgão de sentido. Isso é mandado ao cérebro e o cérebro reconhece o que é aquilo que está acontecendo. Então, a alucinação ela é explicada quando o paciente é impressionado no seu órgão de sentido por um objeto que não existe. Tá? Então, se o paciente me diz que está escutando uma voz falando isso, isso, aquilo, e essa voz não existe, eu me pergunto como é possível ele não estar mentindo, porque ele realmente está escutando, o ouvido dele, o tímpano dele está percebendo um som, isso é mandado para o cérebro, e o cérebro identifica aquilo como palavras, frases, etc. Assim com a visão, com o olfato, com o gosto, etc. Tá? Isso se explica psiquicamente porque o paciente cria esse objeto e joga ele para fora, projeta, como um projetor de filme. Né? O filme está dentro do aparelho e com o funcionamento do aparelho, as cenas são projetadas lá na frente. Né? Então a gente olha na frente e vê aquilo que está lá. Mas na verdade aqueles objetos que estão sendo projetados lá, na verdade eles estão lá dentro do aparelho. Ou seja lá o que ele veja, um perseguidor, um bicho, qualquer coisa, isso está dentro da cabeça dele, criado por ele, essa voz que está sendo projetada para fora e aí é escutada ou vista. E aí é interpretada, dentro do delírio, dentro da alucinação do paciente. Tá? Só para não confundir, delírio é alteração no pensamento. Visão de coisas, ou audição de sons, sensações diversas, são alucinações, que são da senso-percepção. Porque é muito comum as pessoas confundirem. O leigo pode fazer isso, nós não. Se a gente está falando de coisas dos órgãos de sentido, são fenômenos alucinatórios, que se são expressos pelo comportamento ou pela fala, são pensamentos, tá? Alterações de pensamento. Tá? Então, a diferença básica entre uma alucinação, por exemplo, e uma pseudo-alucinação é isso aqui, ó. O objeto real, quando a gente percebe ele tem que ser nítido, ele é estável, ele nos dá uma sensação corpórea, tá? Física, é extrojetado, portanto, ele está lá fora, não sou eu, não é parte de mim, e não pode ser influenciado de forma nenhuma por afeto nenhum. Então, se vocês pegarem aí na mesa de vocês uma caneta e olharem para essa caneta, vocês vão ver que esse objeto ele é nítido no olho de vocês, ele mantém a estabilidade na sua forma, ele é corpóreo, você sabe qual é o físico desse objeto, você sabe que você consegue pegar eles com a ponta do dedinho, não precisa de uma ajuda para carregar uma caneta. É extrojetado, ele está lá fora de você e não é influenciado por coisa nenhuma. Tá? Então, quando o paciente sofre uma alucinação e ele está diante de um objeto com essas características, a gente está diante, então, de uma alucinação verdadeira. E ele vai te descrever com clareza. Ele é capaz de descrever a fala, o som, a voz ou vozes que ele ouça de forma bem clara, o que é falado para ele. Se ele vê alguém, uma pessoa, um bicho, qualquer coisa diferente, ele vai te descrever essa coisa mais detalhadamente. Tá?
Se não é uma alucinação verdadeira, eu estou diante de uma pseudo-alucinação, essas características se perdem. Então o paciente me diz, eu ouço uma voz, o que essa voz te diz? O que ela está falando com você? Não sei, não entendo direito. Ah, tem uma pessoa que está me seguindo. Como é que é essa pessoa? Me descreve. Ah, não dá para ver, é um vulto. Então isso vai me caracterizar que esse paciente está tendo uma pseudo-alucinação. Mais uma vez, não quer menos nem mais grave do que o outro, tá? Um com o outro. Se eu estou diante de ilusões, aí é diferente. Aí a gente tem uma situação diferente. Porque a pseudo-alucinação e a alucinação, eu estou diante de uma pessoa que não tem o objeto verdadeiro na frente. Eita! Mas quando o paciente sofre de ilusões, eu tenho este objeto verdadeiro na frente dele, tá? Então a ilusão, na verdade, é uma percepção distorcida de um objeto real. Então, se o paciente me diz que vê uma coisa qualquer, aponta e a coisa está ali, eu também estou vendo, mas para ele aquilo tem um outro significado, está sofrendo uma transformação qualquer na estabilidade, na forma, está influenciando ele, então não é mais extrojetada, pode estar sendo introjetada também, exerce influência nele. Então, e aquele objeto está lá, então o objeto existe, é real, mas ele está percebendo de forma anormal. Então eu estou diante de uma ilusão. E isso não é só da esquizofrenia. Isso eu tenho em pacientes cansados, exaustos. Isso eu tenho em pessoas sob influência de drogas, medicações, sedativos, etc. Tá? Então, ilusão eu tenho mesmo em qualquer pessoa normal, pode ser. Em um determinado momento sofreu uma ilusão. Na área da afetividade, eu tenho uma lista de afetos. Se vocês pegarem a literatura, tem vários autores, eles falam vários nomes e são muitos sintomas. Então, o paciente esquizofrênico, ele tende a fazer uma alteração afetiva psicótica. Então, é uma alteração que não é na quantidade do afeto. Ele não está exaltado só, ou ele está para baixo, deprimido. Ele tem alterações na qualidade também, vamos dizer assim, crises horizontais. Tem um zumbi no meu laptop aqui que muda tudo sozinho. Esses afetos podem estar exaltados. No paciente crônico, por exemplo, eu tenho a característica do empobrecimento afetivo. Tá? Isso vai afetar a área da vontade também, ou até mesmo embotados. O que é isso? É o paciente distante, frio. Ele perde a afetividade. As coisas ao longo dos anos e da doença que ele gostava, as pessoas que ele gostava, as coisas que ele gostava de fazer, ele vai perdendo a ligação com essas coisas, deixam de ter importância e ele passa a ignorar. Com isso leva a consequência também que na área da vontade ele perde o desejo. Ele já não tem mais vontade de realizar as coisas que ele antes ele gostava de fazer, porque a ligação afetiva se perdeu. Tá? Eu posso ter, por exemplo, inadequação afetiva. Isso é uma alteração qualitativa. O paciente me diz que gosta, o discurso dele leva para um lado, mas o comportamento não mostra. Ele pode descrever quadro delirante persecutório. Ele pode dizer que gosta muito de alguma coisa, de uma pessoa, de um objeto, de um cachorro, de uma tarefa, mas ele não realiza, ele não procura, ele não corre atrás. E muitas vezes, se você chama para fazer, ele não tem interesse em ir. Tá? Então, é um afeto que não está adequado para o discurso do pensamento dele. Um outro sintoma, tá? Cada um desses são a ambivalência afetiva, é a presença simultânea de afetos opostos. Tá? Então, vocês vão pensar no seguinte, vamos pensar em cada um de nós aqui. Você muitas vezes está em casa e recebe um telefonema de um grande amigo seu e você vai atender todo contente, alegre, falar com aquele amigo. Um outro momento, pode ser que essa mesma pessoa ligue e você já não está naquele momento disposto a falar. Isso, você como neurótico, como nós todos, a gente lida com isso. Eu sei que isso não significa mais que eu não gosto dele, é só que naquele momento não está adequado eu falar. Eu não estou com aquela vontade, com aquele desejo. Tá? E a gente lida bem com isso. O psicótico não lida com isso. Então, essa ambivalência afetiva, a presença simultânea de afetos opostos relacionados ao mesmo objeto, para eles é muito angustiante. Eles não conseguem lidar bem com isso, a ponto de alguns pacientes expressarem isso corporalmente. E não é raro para você encontrar pacientes que dizem que tem um lado do corpo bom e um lado do corpo ruim. Que eles cumprimentam com a mão esquerda, por exemplo, você fala, não, com a direita, você não é canhoto. Ele diz para você, não, meu lado direito é ruim, ele bate nas pessoas, ele quebra coisa. O lado esquerdo não faz isso, então ele te cumprimenta com o lado esquerdo.
Porque há dentro dele uma divisão, uma cisão tão grande que chega a se expressar no corpo. De um lado é bom, ou do outro lado é bom, de cima, de baixo da cintura para cima da cintura, seja lá o que for. Ele pode fazer neotimias, que a gente chama de afetos novos, né? E isso sempre é relacionado a um objeto, a uma situação de vida. Então, por exemplo, ele pode se assustar muito com a presença de um passarinho, porque aquele passarinho pode significar que ele vai morrer. Ou ele pode se assustar com a presença de uma pasta deixada numa cadeira, porque ele acha que aquela pasta tem segredos que vão incriminá-lo de alguma coisa. Então, aquele objeto que ele dirigiu a esse afeto não tem nenhum porquê lógico de merecer isso, né? Então, são neotimias. E aí os exemplos são infindos, né? Não dá para a gente ficar preso em cada um deles aqui. A fala desses pacientes, muitos pacientes esquizofrênicos têm uma fala, um discurso que a gente chama de um discurso esquizofrênico. De tão desagregado, muitos pacientes não conseguem juntar nem palavra com palavra. Eles podem ter neologismo, eles podem criar palavras e inserir no texto, e que eles podem ou não, se quiser, te explicar qual é o significado. Podem ter inibição da fala, se o pensamento também está inibido, pode ter fala exaltada, prolixidade. Então, isso aqui são uma série de sintomas. Ecolalia é repetir o que ele ouve. Você, se não tiver cuidado e perguntar ao paciente, conversar com ele tende a repetir. Então, se você pergunta, você almoçou hoje, seu João? Ele fala, almoçou. Você dormiu a noite toda? Ele fala, dormi a noite toda. Ele não está respondendo, ele está repetindo. Se você perguntar como foi a noite, aí ele vai ter que te responder adequadamente. Ou ele vai falar, foi à noite. Vai te mostrar esse sintoma. Mucitação é falar muito baixinho. Embolalia é ter palavras sem sentido incluídas na frase ou no texto que ele escreve. Tá? Então, uma determinada palavra ou uma frase curtinha que ele repete dentro do discurso sem nenhum sentido. Como se ele fosse obrigado a falar aquilo ali. Na área da vontade e da psicomotricidade, eu posso ter um quadro de agitação motora, de inquietação até agitação grave. Eu tenho a heteroagressividade, que o paciente, quando ele dirige a agressividade dele contra os outros, ou contra objetos, tá? Eu posso ter um quadro de inibição psicomotora até o estupor, ou seja, a ausência completa de movimentos. Esse paciente ele permanece na cama, geralmente num quadro de estupor catatônico rígido, tá? E se for deixado, ele morre, porque ele não levanta para comer nem para beber água. Ele fica lá. Eu posso ter estereotipias motoras, movimentos estranhos, movimentos estereotipados repetitivos, tá? Eu tenho negativismo, por exemplo, um paciente que se recusa a fazer as atividades que a gente propõe para ele, pode ser de forma ativa, exercendo até força, ou de forma passiva, ele aceitando fazer se for levado. Mas por ele mesmo ele não obedece, não levanta, não sai da cama, de uma cadeira, etc. Já a obediência automática é uma situação em que o paciente ele obedece automaticamente às ordens que você dá. Mesmo que sejam ordens, obviamente você não vai mandar o paciente pular de uma janela do 10º andar, mas você manda ele sentar e levantar várias vezes. Ele faz isso sem questionar, ele obedece automaticamente. Ecopraxia, ele repete o seu gesto, da mesma forma que na ecolalia ele repete o som que você falou, na ecopraxia ele repete o seu gesto. Então você percebe na entrevista que você passa a mão no cabelo, o paciente faz um gesto igual. Se você põe a mão no óculos, ele faz um gesto igual. Se você cruza a perna, ele faz um gesto igual. Tá? Uma alteração da hora e da vontade dele. Ele está influenciado completamente por um outro. Um paciente que pode estar muito impulsivo, sem o controle. Tá? Então, essas áreas vão me dar uma série de sintomas que no livro de psicopatologia, que vocês chegarem a ler, lá na biblioteca nossa, eu recomendaria vocês a verem, se quiserem, o livro do professor Elie Chenier. É um professor da UERJ, aqui do Rio de Janeiro, que ele tem um livro de psicopatologia muito bom. Elie Chenier, tem lá na biblioteca nossa. Então, feita a anamnese, você pegando o quadro clínico, descrevendo os sintomas desses pacientes, montando a síndrome, você consegue classificar o tipo.
Então, você pode estar diante de um paciente esquizofrênico desorganizado ou hebefrênico quando você está, geralmente, de um paciente que tem alterações de pensamento muito grandes. Tá? Esse subtipo é caracterizado por alterações de pensamento e um comportamento, consequentemente, um comportamento muito desorganizado. Tá? O prefixo "eb" significa jovem, então ela comete os pacientes mais jovens. Tá? Ela é muito grave e é bastante destrutiva, exatamente porque quando você tem um paciente já de uma idade mais para frente, eu tenho esquizofrenia que pode aparecer até depois de 40, é raro, mas pode. Esse paciente já está com a personalidade firme, formada, ele é menos atacado. Tá? Se é um adolescente, uma pessoa muito jovem, a doença vai destruir uma coisa que ainda está mal formada, nem acabou de se completar ainda. Tá? A personalidade, a organização do pensamento desse paciente. Tá? Então, ela é basicamente dos pacientes mais novos em idade e caracterizada por alterações graves no pensamento e no comportamento. Muito desorganizado. O subtipo catatônico, você vai ter, então, as principais alterações na área da psicomotricidade e da vontade. Então, são os pacientes que podem ter desde a catatonia grave, rígida, com total acinesia motor, o paciente na cama, ele morre de fome e de sede, se for deixado, tá? Até o paciente com aumento da psicomotricidade, hipermotor, que é um paciente que não consegue controlar, parar quieto, agitado, muitas vezes heteroagressivo, que não consegue controlar os impulsos dele. Então, eu tenho aí os pacientes com as estereotipias, com maneirismo, com posturas inadequadas, tá? Então, alterações principalmente da área da vontade e da motricidade, a catatonia. O paciente dito da esquizofrenia paranoide é aquele em que eu tenho delírios e alucinações, ou seja, o que se chama, convencionou na psiquiatria, de chamados sintomas produtivos. Esses pacientes também podem ser agitados, hipermotricidade, secundária, o que ele tem de delírio ou de alucinações. Aqui auditivas, mas podem ser qualquer tipo de alucinações. Tá? Quando a gente fala de alucinação, a gente pode dizer que 60% das alucinações são auditivas. Tá? De 20% a 30% são alucinações visuais. E os 10% restantes aí seriam olfativas, gustativas, alucinações sinestésicas de movimento, etc. Tá? Esse paciente que tem essa predominância do delírio e alucinação, e ele tem predominância de delírio exatamente porque ele consegue ter um pensamento bem organizado, o delírio dele é um delírio que ao longo dos anos tende a crescer, ser bem estruturado, ele bem organizado na cabeça, porque ele consegue também manter uma organização de pensamento boa. Isso também preserva um pouco a personalidade do paciente. Eles são menos afetados naqueles sintomas de perda da área da vontade e da afetividade. Tá? Na cronicidade, em que a grande perda afetiva e da vontade, o paranoide ele é mais defendido, ele é mais preservado. Tá? Eu tenho um subtipo simples, que é um paciente que, basicamente, ele é caracterizado por um isolamento social progressivo. Tá? Há aquela quebra na história de vida do paciente, ele não era uma pessoa assim, ele vai se isolando, se isolando, se isolando, ao ponto depois de não sair mais dentro do seu quarto, da sua casa. Não tem mais relacionamento social nenhum. Tá? Não é um paciente que tenha delírios muito floridos, muito organizados, mas ele pode ter coisas simples, assim como alucinações. Tá? Então, é um paciente que chama muito mais atenção, às vezes, pelo grande isolamento e a falta de contato social. Existem pacientes que não fazem subtipo claro nenhum, que a gente vai chamar de indiferenciados, no critério, na numeração da CID-10, a esquizofrenia chama-se o capítulo F, né, dos transtornos mentais, e é o número 20. O que houve aqui? Caiu o compartilhamento, gente? Sim, caiu sim. Eu sim, professor.
Então, deixa eu botar de novo. Ainda bem que tá entrando. Voltou. No final, eu não sei o que está vendo com a minha tela, está muito sensível. Às vezes, só de eu passar o mouse em cima, ele muda. Então, a crônica, o último subtipo, F20.9, na F20.6, a 9 é a indiferenciada. É o quadro degenerativo, é o quadro dito de, entre aspas, vamos chamar assim, de quadro demencial, em que você tem a chamada sintomatologia negativa. É o paciente que ele é muito empobrecido intelectualmente, ele já tem um discurso muito desagregado, muito desorganizado, ele tem um empobrecimento afetivo e da área da vontade muito grande. Então, são pacientes sem nenhuma iniciativa, sem manifestação de desejo, que viram quase que uma mobília dentro de casa, tá? A gente, ao longo da vida desse paciente, o que tem que trabalhar é exatamente para que isso não se estabeleça. Então, geralmente são pacientes ou que tiveram uma doença muito grave, mesmo com um bom tratamento, ela evoluiu muito mal, ou são pacientes que foram maltratados, né, que tiveram com isso muitas crises, e a cada crise, como a gente diz, o paciente desce 2 degraus na escada. Quando você trata da crise e ele melhora, ele sobe um degrau e meio. Se ele tem outra crise, ele só desce mais 2. Aí você trata, ele sobe um degrau e meio. Então ele vai caindo na sua escala evolutiva, social, de desempenho, né? Então, quanto menos crises, como eu falei, quanto melhor tratado, melhor para a evolução desses pacientes, tá? Nos Estados Unidos existe uma classificação diferente, que não é usada por todo mundo, mas tem muito autor americano, muito médico, que eles simplesmente classificam como tipo 1 e tipo 2. É muito pobre isso, tá? A gente no Brasil segue o mundo inteiro, que é pela Organização Mundial de Saúde, no CID, não segue essa classificação assim, mas às vezes a gente pode ler algum autor que fala de tipo 1, que é o sintoma positivo, muito delírio, muita alucinação, muita agitação, etc. E o tipo 2, que é esse negativo, do crônico, tá? Eu vou estar diante de um paciente psicótico. Então, eu tenho que ter um diagnóstico diferencial para esse paciente, para não errá-lo, com outras doenças psicóticas, que a gente vai ver ao longo do tempo. Entre elas, o distúrbio esquizoafetivo, a gente vai falar isso mais na aula de afetividade, transtorno afetivo, transtorno bipolares. Com os distúrbios mentais orgânicos, por isso eu tenho que esperar 6 meses para o diagnóstico. Por quê? Os distúrbios mentais orgânicos, eles podem ser uma alteração secundária a um transtorno orgânico, e aí você trata esse transtorno e o paciente fica curado, fica bom, tá? Esse também, antes de 6 meses, que eu não dou o diagnóstico de esquizofrenia, eu dou o diagnóstico de quê? Transtorno esquizofreniforme, ou distúrbio esquizofreniforme, esquizofrenia-like. Depois de 6 meses, aí eu transformo o diagnóstico em esquizofrenia, tá? Psicose reativa breve, que eu posso ter sintomas muito parecidos com a esquizofrenia, mas eu tenho menos de 4 semanas de duração. E se é reativa, eu tenho que ter a causa, o evento traumático causal, tá? Distúrbio de personalidade é mais difícil. Se eu tiver uma personalidade muito... Existem personalidades paranoides, existem personalidades muito introvertidas, mas são quadros muito mais leves comparados, que não chegam... Os pacientes conseguem até manter uma sociabilidade e uma vida profissional, social razoável, boa,
tá? Mas que não tem nem perto a gravidade da esquizofrenia, tá? São maneiras de ser, vamos dizer assim, tá? Então, esses aqui seriam os principais diagnósticos diferenciais. Então acabou, gente, é isso. Nossa aula da primeira psicose, tá? A gente vai falar ainda nas próximas aulas dos transtornos afetivos ou transtornos do humor, tá? Tanto faz o nome, que vai incluir os pacientes maníacos, depressivos, maníaco-depressivos, etc. A gente vai falar desses transtornos psicóticos orgânicos, tá? E vai ter uma aula dentro desse tema sobre os antipsicóticos, as medicações ditas neurolépticas, né? Com efeito antipsicose, antipsicóticos. Então eu quero saber se para vocês aí foi, quem quer perguntar alguma coisa, por favor, pode falar. Quem tiver alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, se quiser depois mandar no chat, alguma coisa desse sentido assim, perguntar algo, é agora. Professor, Manda. Você falou uma bibliografia, você indica para a gente estudar esse conteúdo? Falei, eu botei lá naquela página inicial do AVA, que tem as boas-vindas lá da psiquiatria, tem o Kaplan, K-A-P de Paulo, L-A-N, que é um compêndio de clínica geral, que é muito bom, tá? Na farmacologia, na psicofarmacologia, o Goodman, tá? O Goodman de psicofarmacologia, tem um livrinho dele só de psicofármaco, ou então dentro do livro dele de farmacologia geral, tá? Essa área de psicopatologia, de sintomas, tem o do professor Elie Chenier, Elie, E-L-I-E, Elie Chenier, C-H-E, Chenieux, tá? Que é um livro de psicopatologia, ou seja, de sintomas psíquicos anormais, que é essa coisa de consciência, afetividade, vontade, ele tem de forma muito, muito clara. Para quem um dia quiser fazer psiquiatra, se alguém já tem ideia de que quer ser psiquiatra, né, tem um outro livro que é espetacular, mas é um livro difícil para ser lido. Eu acho que para graduação é muito pesado, que é o livro do professor Nobre de Mello. Já é falecido, é um professor que foi da Fluminense, lá de Niterói, e o livro dele é um marco, ele é o principal. Quem quer ser psiquiatra tem que saber através do livro dele, tá? Mas não é necessário para vocês agora, porque é um livro que envolve muita filosofia dentro dos capítulos. Então, ele tem muitos conceitos e citações filosóficas e tal, que para nós vai complicar muito. Então, acho que o do Chenier é mais simples e é muito bom também. Pode clicar por ele, tá? E tem o texto, né, das aulas. Esse texto dessas aulas que eu dou para vocês, se vocês entrarem lá no... Eu estou acabando de organizar o meu site, meu sobrenome. O site é vieracaetano.org. Tem todos esses textos aí que vocês estão tendo as aulas, estão lá que vocês podem... Acho que o site permite baixar, não permite editar, mas permite baixar, permite imprimir, que vocês podem montar uma apostila ao longo do curso todo. Antigamente tinha uma apostilinha que ficava lá na Xerox, lá do campo de Três Poços. Eu deixava uma apostila de psiquiatria lá, com aquele pessoal lá da Xerox. Mas eu acho que no último semestre que teve de aula, venderam até a minha apostila original. Então, vocês podem montar através do site vieracaetano.org, tá bom? Mais Tá alguém? ótimo, professor. Alguma outra pergunta? Muito obrigada. Professor, Vai. pode falar. Opa. Pode, a Marina vai falar? Pode falar, Gabi. Eu tenho uma dúvida. Eu já convivi com uma pessoa esquizofrênica e, tipo, a questão das crises eram muito inconstantes em questão de tempo, de duração. Assim, podia durar 2 semanas ou podiam durar meses, e o tempo entre elas também podia demorar 8 meses ou não. Existe alguma explicação para isso, algum fator? Eu não consegui entender isso direito. Não tem explicação, não. É a gravidade da crise. Se a crise vem e você demora para intervir, ela vai se estabelecendo de forma mais poderosa, mais forte, portanto, vai ser mais difícil de ser tratada, vai demorar mais, tá? Agora, eu tenho paciente, e isso é muito individual, porque a gente está lendo aqui a coisa que é organizada cientificamente, mas um ser humano é diferente do outro. Então, na verdade, embora haja muitas semelhanças, um esquizofrênico paranoide é diferente de outro esquizofrênico paranoide, tá? Então, eu tenho pessoas com 15 dias de medicação, o quadro regride completamente.
Tem outros que eu já fico com eles, por exemplo, sob o regime de internação durante 3 meses para esperar que eles melhorem alguma coisa para poderem ir para casa. Então, é muito individual de cada pessoa e depende muito do surto do momento, tá? Entendi. Obrigada. Quem é mais que estava querendo A minha- perguntar? Sou eu, Marina. A minha dúvida era mais assim em relação ao diagnóstico diferencial. Você faz ele pela sintomatologia mesmo. Pela história da doença e a história de, por exemplo, se eu estou fazendo um diagnóstico diferencial com distúrbio de personalidade, eu tenho que saber a história de vida da pessoa, né? Eu tenho que saber quem é aquela pessoa, que personalidade é aquela. E aí você já vê que às vezes num primeiro diagnóstico não dá para fazer, numa primeira consulta. Muitas vezes eu tenho pacientes que eu tenho um caso extremo que eu levei 2 anos para ter uma certeza diagnóstica desse paciente. Claro que eu sabia que era um quadro de maneira geral psicótica, tá? Então isso já facilita o tratamento. Mas que um subtipo, um detalhe acadêmico, eu demorei para dar o diagnóstico. Eu tive que esperar a evolução. Foi um primeiro surto, e eu tive que esperar para ver como aquele doente ia evoluir para chegar à conclusão, então, que aquilo era um quadro assim ou assado. Então, no transtorno de personalidade, eu nunca tenho sintoma psicótico, tá? Nunca tenho. Não tenho alucinações, delírios, nada disso. Essa pessoa vive dentro da realidade. A alteração de comportamento dela no mundo, portanto, é uma alteração muito mais branda do que de um psicótico. E essa pessoa não tem o prejuízo na sua vida pessoal, social, profissional que o psicótico tem. Então, o transtorno de personalidade vai me exigir saber a história de vida desse paciente, para eu comparar, né? Se aquilo que está acontecendo agora é só uma piorinha de uma maneira de ser, ou se não, é uma coisa realmente processual que apareceu de repente e quebrou a história de vida do paciente, introduzindo alguma coisa nova, que é a definição do processo esquizofrênico, tá? Entendi, sim. Então, tudo vai depender da evolução e da história, né, do paciente. E sempre, sempre. Mais alguém? Então tá bom. Então eu vou suspender a gravação aqui.